Voltando à questão de fundo, Nildo, olha só que interessante que Guilherme Lemos constatou, eu tinha separado aqui para comentar, colocar na tela, uma fala do general racional. Racional, o pessoal tem que resgatar, o mal do pessoal não tem memória, Nildo. E esses tiozões, eles contam com a falta de vontade de algumas pessoas, né, a maioria, infelizmente, de não ir fazer uma busca no Google. Não precisa ir na Deep Web, não. No Google, no YouTube. Esse que vendem agora como racional e moderado, Santos Cruz, seria bom o pessoal buscar as falas dele no não muito distante, ano de 2018, né? Mas era o bolsonarismo olavista, assim, um vocabulário o próprio. Agora não, agora ele está super, né, racional, legalista, ala profissional, deixa eu usar, mas tá certo, tá certo. Quem não te conhece, que te compre, Santos Cruz, né? A oposição, entre aspas, construída e operada para o domínio espectro total. Pois então, aliás, sobre isso, olha que uma das piores falas não, tem um vídeo dele no YouTube que você fala assim, mas é o Olavo de Carvalho que escreveu esse roteiro, mas você vê que o Guilherme Lemos encontrou aqui um trechinho de uma fala dele antiga, em que ele falava o seguinte, ó, aspas para o moderado. Se Haddad chegasse à presidência em 2018, ele declarava que Haddad representava a ditadura, o fascismo, o nazismo, o Haddad do INSPER, o nazismo, o racismo, a divisão do país em cores, regiões, etc. Mas veja você, até esse sujeito lá que em 2018 ainda era dublê de Olavo de Carvalho, reconhece que não há oposição no Brasil, pelo menos não à esquerda. Olha só o que dou aspas aqui para o Guilherme Lemos, aluno de Pirulai. A esquerda dita progressista, que tanto gosta de dar palco para o general Santos Cruz, talvez poderia centrar sua atenção nesse trechinho aqui de uma entrevista que ele deu ao UOL. Olha só, aspas para o Santos Cruz. Nesse caso aqui, né, do decreto lá de liberação das armas, sem dúvida nenhuma, o governo atende ao grupo extremista dele. Até porque o extremismo entre aspas, o extremismo oposto, que viria da oposição, está muito desfigurado, muito enfraquecido. Ou seja, o pessoal até se autoriza a falar que não tem oposição à esquerda, Nildo Orix. É uma tragédia você chegar ao mesmo diagnóstico do general e ele ousa até falar, já que não tem uma reação maior? Bem, veja, Roma, não é preciso estudar Marx nem Lenin para observar as debilidades da esquerda. A esquerda atua dentro, vamos chamar assim, de algo que já existiu na ditadura, que é uma oposição consentida. Por quê? Porque a esquerda ela não elucidou a questão nodal da luta política nas condições de um país periférico, dependente e de uma democracia, que é o seguinte: a luta é dentro da ordem contra a ordem, porque a ordem é intolerável. O que é a ordem que eu digo aqui? É o estatuto dependente subdesenvolvido, a submissão a Washington e o atendimento prioritário para as frações da classe dominante. Se possível, quando possível, de maneira absolutamente transitória, algumas migalhas para o povo. Bom, isso não faz um país. Então, o que a gente chama da oposição no Brasil hoje, a esquerda no Brasil, a autodenominada esquerda, ela atua tal como o MDB durante a ditadura. O MDB, durante a ditadura, tinha lá suas virtudes, suas debilidades, mas era uma oposição consentida, era uma forma de legitimação do regime. Era uma forma de legitimação do regime. Claro, de vez em quando um Márcio Moreira Alves, de vez em quando uma ruptura do doutor Ulisses, uma canelada aqui e agora, mas nenhuma estratégia de enfrentamento. Essa estratégia, que é esse elogio à conciliação de classe, em que o povo sempre sai ferrado, nós estamos vivendo agora. Só que, durante a ditadura, as classes dominantes de Washington tinham o projeto da democracia, ou seja, de um regime liberal burguês, um regime eleitoral. Agora, esse regime eleitoral está em desgraça. A diferença com o período da ditadura, da oposição consentida, é que a oposição podia abanar para as classes trabalhadoras e para a maioria do povo. É daí que nasce o sindicalismo combativo de Lula, é daí que nasce o protesto operário contra a ditadura. Podia fazer um combate pela democracia contra o que se chamava arroxo salarial, que era a superexploração da força de trabalho, numa classe trabalhadora que era numerosa, montada na expansão das multinacionais e das montadoras, e, portanto, com força social capaz de enfrentar o regime, colocá-lo na parede e negociar uma transição por cima, pelo alto,
que não mexeu no latifúndio, que não mexeu no salário, que não mexeu nos crimes da ditadura, que não mexeu na ingerência de Washington, que não mexeu na doutrina do Exército, para um regime democrático. Por dentro do sistema, meus caros expressionautas, não há mais saída. Quando o Rômulo recupera aí o Santos Cruz, o Rômulo, tem aquele político vulgar que se pavoneava e brigou com o partido e é escanteado. Isso também ocorre com os militares. Mas a coesão dos militares é completa. E numa situação limite, esse Santos Cruz, que agora está dando moléculas de racionalidade, ele assume todo o irracionalismo que caracterizou a vida dele até agora. Entendeu? E todas as entrevistas que eu vi desse general, ele não rompe com um dos postulados que o levou a ser um colaborador muito próximo do proto-fascista Bolsonaro. Meu nome é Santos Cruz, eu sou oficial da Reserva do Exército, não sou filiado a nenhum partido político. Estou fazendo esse pequeno vídeo agora, nessa véspera de eleições, para que seja divulgado junto com um texto que vai acompanhando, tendo em vista que é demais o volume de mentiras que se tem na rede. Uma histeria política que basta ver as declarações da presidente do PT. Diz que defende os pobres, que dá 60 bilhões para a Venezuela, Cuba e outros governos. Então, é uma série de mentiras e agora lança o senhor Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo, né, que um dos responsáveis pela nossa falência na educação, tentando implantar o chamado kit gay, que é uma deformação na orientação da criança naquela fase da vida acerca de assuntos sexuais, e que se apresenta como candidato à presidência do Brasil, acompanhado de uma comunista de barzinho. Meu voto é para o Bolsonaro. O Bolsonaro representa a democracia, representa a liberdade. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores, regiões, etc. Então é a hora da opção. O gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro, que é para reverter essa situação e tirar o atraso do tempo perdido com toda essa gente corrupta. Muito obrigado. E veja, eu não sou daqueles que não acreditam em conversão. Eu acredito. Uma pessoa pode efetivamente se converter. Só que não é qualquer segunda-feira que isso acontece. Então, toda essa gente eu coloco na geladeira, eu coloco no freezer. Não é que o inimigo do meu inimigo se torna amigo. Ora, isso não vale nem para as relações pessoais. A política é mais sofisticada que isso. Nós precisamos constituir um bloco de forças antagônico, completamente, radicalmente opositora a tudo que está aí. A esquerda precisa disso. E se a esquerda não acordar para isso, nós vamos ser comidos nas pequenas contradições do jogo de força, do político vulgar, do general desprezado, do presidente da federação que está magoado, com aquele que não atendeu o prefeitinho, o deputado, o senador, o governador, as contradições buscando chafurdar nesse lodo para ver se é possível contar com Armínio Fraga, para ver se é possível contar com Haddad, para ver se é possível fazer uma aliança com o governador de São Paulo, ou se é absolutamente indispensável discutir Luciano Huck. Onde é que nós estamos? A que ponto chegamos para ficar apostando que uma frente de esquerda, que toda a esquerda pode se reunir e pensar uma alternativa? Não existe alternativa dentro do sistema. Nenhuma mais. Esse barco já está queimado. Não existe mais como navegar essas águas. Isso acabou. E, claro, dentro das Forças Armadas, escuta, não se pode brincar, Romos, com doutrina, e menos ainda com doutrina militar. Os militares brasileiros, na sua grande maioria, hegemonicamente, eles concebem, tal como o general Mourão, que não por acaso ocupa a vice-presidência da República, que o Brasil
tem que ter um alinhamento automático com os Estados Unidos. Veja, isso liquida com qualquer ilusão sobre o poder de uma alternativa dentro das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. É claro que tu pode ver pequenas contradições, pequenas críticas à política econômica, uma conduta diferente num evento, etc. Isso é natural da política. Mas, em termos estratégicos, as Forças Armadas brasileiras estão ganhando para um projeto que é de submissão da pátria, da nação, e, sobretudo, que coloca prejuízo nas costas dos trabalhadores. 25 milhões de desempregados. Não é 1 milhão. Não são 10 milhões. Não são 15. Não são 20. São 25 milhões.